Olá, tudo bem? Eu sou a Kelly, seja muito bem-vinda ao meu canal Pleníssima, onde eu trago dicas, experiências e conteúdos para você se tornar uma mulher mais plena e feliz. Bom, e hoje, gente, eu vim falar sobre como lidar com medo. Vim fazer essa reflexão aqui com vocês e dizer para vocês, gente, como é que a gente faz para lidar com medo? E a resposta é enfrentando. Ai, gente, assim, poderia ser um pouco mais complexo, mas a gente não tem realmente uma resposta complexa para essa pergunta, porque é simples, gente, a gente precisa enfrentar os medos, né? Porque vamos pensar um pouquinho, né, como a gente era quando nós éramos criança, né? Uma criança, quando ela tá, por exemplo, quando ela vai para a escola, né, que de repente aí é um dos primeiros acontecimentos que a gente tem na nossa vida, que a gente realmente se sente ali com medo, né, medo do novo, né, porque a gente não conhece, né? A gente não sabe como vai ser, e a gente fica realmente com aquele medo, né? Mas a partir do momento que a gente vai, né, que a gente enfrenta esse medo, a gente percebe que a gente é muito maior do que ele, né? Então aí, quando nós somos crianças, a gente passa por várias situações dessa, né, de medo. E aí você aprende que com o passar do tempo, né, com essa realmente, quando você começa a encarar os medos de frente, você começa a perceber que eles vão embora, né? Porque é isso, gente, o medo, ele é uma trava que está na nossa mente, nosso inconsciente, porque a gente acredita, né, que coisas ruins vão acontecer, né? E é isso que é o medo, né? O medo é a crença em coisas ruins, em coisas que vão acontecer. E qual que é o contrário disso? Gente, o contrário disso é a fé, né? A gente acredita realmente que vai dar certo, né, que isso não vai acontecer, e a gente consegue realmente enfrentar alguns medos. Então, a coragem não é ir sem medo. A coragem é ir apesar do medo, né? Então, quando a gente tem coragem, né, de enfrentar os nossos medos, a gente consegue entender que nós somos muito maior do que eles, né? E aí eles já ficam pequenos com o passar do tempo. Conforme você vai enfrentando, né, pequenos desafios, né, alguns medos que realmente você tem, aí você percebe que você vai crescendo na vida, você vai dando um salto cada vez maior, porque você está superando, né? Muito contrário do que quando acontece quando a gente deixa o medo superar a gente vai ficando pequenininho, né? Então começa a reparar, quando o medo ele vem, né, sobre a gente, sobre você, e você não tem coragem de enfrentar, mesmo se tiver medo, você vai lá e enfrenta, a gente vai sentindo pequenininho quando o medo ele sobrepõe a gente vai se diminuindo, a gente vai ficando cada vez menor e a gente não consegue aí, né, tocar a nossa vida por conta do medo, que ele trava realmente a nossa vida, ele trava, né, a gente não consegue realizar nada por conta disso, mas quando você enfrenta, né, ele, né, de frente realmente, você vai lá, encara, assim como a criança que vai para a escola no primeiro dia ela tá com medo de conhecer os novos coleguinhas, com medo, né, de saber como vai ser a aula, como vai ser com a professora, a convivência, ela tá com medo, mas ela vai, né, e aí ela enfrenta isso. No dia seguinte, né, nos próximos dias, ela já tá feliz, ela tá fazendo amizade, né, tá brincando com os coleguinhas, e aí ela superou esse medo, né, e isso vai levando ela para um outro nível. Assim é com a gente também, né, que quando a gente cresce, a gente às vezes esquece um pouco disso, né? A gente esquece que a gente tem, né, ferramentas aí que podem nos ajudar a enfrentar o medo, que é a gente ter fé, a gente acreditar realmente aí que as coisas elas vão acontecer, porque o medo é justamente o contrário da fé. O medo é a crença de que algo ruim vai acontecer, porque reflete aí com você. Quando você tem medo porque você já está imaginando que algo de ruim pode acontecer. Tá? E isso está só na sua mente, porque pode ser muito bom, pode ser muito melhor do que você imagina, né, se você realmente se permitir enfrentar esse medo. E tem um livro, gente, que eu li que ele é muito legal, eu indico muito para vocês. Eu li esse livro faz alguns anos, acho que foi em 2019, se eu não me engano. É um dos melhores livros que eu já li, que se chama Mais Esperto que o Diabo. Gente, esse livro, ele é muito bom, muito bom. E se você ler ele, é claro que assim, ele fala de uma forma metafórica, né, mas se você entender a história, né, tipo, é como se fosse uma entrevista com o diabo, e ele vai revelando aí algumas armas, né, que ele tem para poder paralisar a vida de nós seres humanos, né. Então, as duas armas que ele usa para poder paralisar a nossa vida é justamente o medo e a dúvida, né. Então, ele coloca essas duas sementinhas aí na nossa cabeça para poder nos paralisar. E aí, quando a gente consegue enfrentar essa questão, né, do medo e também da dúvida, a gente percebe que a gente consegue realizar qualquer coisa que a gente queira, né, desde que a gente acredite, que a gente tenha fé e que a gente persevere, né, porque essas duas coisas, elas precisam caminhar juntas, né, com a fé e a perseverança, a gente consegue alcançar qualquer coisa que a gente queira,
né? Então a gente precisa aprender a enfrentar aí os nossos medos. Inclusive, gente, se vocês pararem para analisar, na própria Bíblia está escrito 366 vezes, não temas. O que isso quer dizer, gente? Que tem um não temas para cada dia na nossa vida durante o ano, inclusive tem um extra, né? Um bônus aí, para a gente realmente entender que a gente não precisa temer, que a gente precisa caminhar, que a gente precisa seguir, a gente precisa enfrentar, né, os desafios. E a gente não pode ter medo, né? Porque o medo, ele paralisa a gente, tá? Então, eu gostaria de convidá-la realmente a você enfrentar aí, né? Se você tem algum medo de realizar alguma coisa, você tem alguma meta que você pretende, né, realizar e você está com algum tipo de medo, eu gostaria de te convidá-la, né, a enfrentar esse medo, né, e que você conte aqui para mim depois como é que foi, né, para você enfrentar esse medo. Você vai perceber que depois vai se tornar algo pequeno, porque você estará muito grande diante dele, tá? Então, gente, vou contar para vocês experiências próprias minhas, inclusive. Eu já passei por diversas situações em que eu estava com muito medo de tomar uma decisão, com muito medo mesmo, mas assim, eu sabia que eu precisava tomar, eu sabia que eu precisava enfrentar. E a partir do momento que eu tomei a decisão de enfrentar aquele medo, gente, foi a melhor decisão da minha vida, né? Porque ali, a partir daquele momento em que eu decidi, eu cresci, né? Eu tive experiências novas, eu aprendi, e aí, tipo, o medo, ele ficou tão pequenininho, né? Porque eu fiquei tão grande diante daquilo que eu realmente percebi o quanto que eu evoluí, né? E quanto que isso te deixa mais segura, né, para poder realizar outras coisas, né? Inclusive, assim, outro exemplo, gente, outro exemplo, cara, é a abertura desse próprio canal, né? Eu já queria abrir esse canal há um bom tempo atrás, né, para realmente trazer informações para vocês, que ajudem a transformar a vida de vocês, né? De tudo que eu vivo, de todas as experiências que eu tenho, e assim, eu tinha realmente muito medo, né? O medo de exposição, medo de gravar, mas aí, a partir do momento que eu enfrentei isso, né? Tipo assim, os primeiros vídeos, eles não estão muito bons, às vezes eu dou uma gaguejada, enfim, a gente fica um pouquinho com receio. Mas a partir do momento que você vai e você enfrenta isso, tudo, a partir de então, começa a ficar um pouco mais fácil, né? Porque você já venceu aquela primeira barreira, né? Então você ganha mais confiança, você fica, né, mais animado para poder realizar outras coisas, para poder enfrentar ali outros desafios. Então, na nossa vida, a gente vai passar por muitas situações que vão nos causar medo. Porém, gente, contudo, entretanto, todavia, lembre-se, não temas, né? Para cada dia do ano, na Bíblia está escrito, não temas. Então, enfrente os seus medos, gente, enfrente, porque as melhores coisas da vida, né, estão ali a partir do momento que a gente cruza essa linha aí do medo, e a gente consegue acessar, né, as maravilhas aí do mundo, que são à sua espera, né? Você só precisa ter coragem para poder enfrentar. Tá? Então é isso, gente. Eu gostaria de convidá-la, né? Inclusive assistir os outros vídeos desse canal, que estou trazendo muitas ferramentas, né, para você, muitas dicas. Aí para você que de repente está sofrendo aí de ansiedade, né, que está aí passando por um momento de aflição, inquieta, então estou trazendo ferramentas, estou falando muito sobre a meditação, que é muito importante, né, para a gente conseguir acalmar aí os nossos pensamentos, se conectar. Todo domingo eu estou postando aqui uma meditação para vocês, né, aprender a exercitar um pouquinho mais sobre isso, todo domingo às 20 horas, e aí eu gostaria de convidá-la, né? Então, se você gostou desse vídeo, gostaria de pedir então que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, comente, que eu vou adorar saber que essa mensagem está chegando aí para vocês e está transformando e ajudando de alguma forma. Tá joia? Então, muito obrigada, até o próximo vídeo, porque eu acredito que a felicidade ela pode ser treinada.